Uma mulher fala a verdade. Para saber esta forma, este convívio, esta forma de governar dizem uma coisa e o povo sofre de outra forma, que implicações pode ter na vida das pessoas, das comunidades? Haverá confiança, haverá expectativa quebrada, ou então os angolanos ainda não descobriram que realmente alguma coisa está mal à falta de seriedade da parte dos nossos governantes. Terá havido falta de informação? Vamos ouvir um pouco do doutor Enoque Livolo. Costuma dizer particularmente às pessoas com quem tenho estado a interagir e tenho tido o meu poder de influência, no sentido de fazer perceber de que hoje em dia, olhar para o nosso executivo e aquilo que tem sido as suas políticas, fazendo jus aos conteúdos que têm estado a passar para a televisão, a nossa TPA 1, 2, 3 e 4, se assim podemos dizer, aquilo tem sido nada mais, nada menos do que um atentado à saúde mental das pessoas. E o discurso do Presidente da República, Sr. Excelência João Lourenço, foi mais uma das grandes provas de que aquilo é mesmo um atentado à saúde mental. E entender aquele discurso, a pessoa tem que se vestir nas vestes de um doente, isso tem que ficar claro. É preciso perceber a psicologia de uma pessoa doente mental para poder dar razão ao discurso de Sua Excelência João Lourenço, para que, em compensação, a pessoa não ganhe, portanto, tristezas nos olhos. Porque se formos a olhar com maior nível de lucidez e unidade mental e olharmos para o quadro socioeconômico das nossas famílias, é impossível alguém tentar suavizar, botar poema numa fome, quando olhamos em tons claros que ele é gritante entre nós. E eu costumo só dizer, você não precisa ter um curso de medicina ou enfermagem para descobrir uma ferida aberta. E a questão da fome é mais ou menos uma ferida aberta, temos que entender que uma ferida aberta, porque nós vemos ela estampada no rosto das pessoas, a nível das instituições, a nível, portanto, de tudo quanto for canto, a gente vê a fome ali estampada nos mais variados moldes. Hoje em dia as pessoas morrem por fome e convém aqui dizer, o morrer de fome muitos entendem mal. Quer dizer, alguns entendem que é morrer porque não teve nada o que comer, não. Quando as pessoas mal alimentam-se, ou seja, não comem como tal, ou seja, quero dizer, comem simplesmente para encher a barriga, não nutrir o organismo, isso fragiliza o sistema imunológico, naturalmente, e leva as pessoas a adoecerem mais e mais, e como as tais despesas orçamentais, muitas delas ficam confinadas, são insuficientes para, portanto, compra de medicamento, e os nossos hospitais hoje em dia são que nem quartos com camas e algumas pessoas que entendem de saúde, as famílias acabam sem fome. Portanto, estamos a falar de nada menos, nada mais da fome levar a vida das pessoas. Essa questão da fome e o discurso do Sr. João Lourenço acaba ferindo, não apenas com sensibilidade, acaba ferindo com aquilo que tem a ver com os direitos humanos, que é o direito à vida. E temos que entender que o viver não resume simplesmente no mecanismo de defesa que é respirar, não. Ele tem que ser entendido numa perspectiva mais ampla, em que tem que ser traduzida fundamentalmente como bem-estar. E esse bem-estar deve ser promovido por excelência pelas figuras que dirigem. Portanto, se você tem a responsabilidade de dirigir, todos os esforços de um executivo devem estar voltados para a promoção do bem-estar do povo, portanto, que ele dirige. Desta feita, quando este indivíduo que tem a responsabilidade não faz aquilo que lhe é de direito, então tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado, ou seja, chamada razão, e de modo algum deve, portanto, receber defesas, conforme as falas que a gente viu de subjetivar a fome. É uma questão que tem que ser conversada com João Lourenço, perguntar a ele se tem domínio daquilo que tem que ver com multiverso, porque não vai subjetivar a fome, a gente tem que procurar perceber melhor o universo. E a questão do multiverso, estamos a falar de forças contrárias. Portanto, existem vários e variedíssimos pormenores, conforme foram aflorados aqui pelos meus colegas do painel, de que hoje em dia, nós olharmos para aquilo que tem a ver com o panorama da fome, é uma problemática do país. E essa problemática do país está mais que claro. Nós temos uma baliza a quem temos que dirigir a bola para marcarmos o golo, e pelo contrário, a gente manda a bola
para um lado distante de onde tem, portanto, onde não tem nem sequer a baliza. Ferir com os princípios é um problema que, na verdade, deve despertar da parte daqueles que, de modo insistente, ainda têm estado a entender o executivo, a impelar como pessoa de bem. Tínhamos que encarar isso com uma perspectiva, como mais uma das cartas negativas que o executivo mostra, que não está preocupado com os anseios do povo, porque por 46 anos de governação, você ainda ter um povo que luta para ter o que comer, mesmo sendo, portanto, um funcionário público, você não está trabalhando. E um governo deve ser compreendido fundamentalmente pela sua entrega, pelo seu compromisso para o bem-estar do seu povo. E quando você não mostra isso, então você não está preparado para exercer a função da qual é chamado, e de modo educado, se alguém te chamar de incompetente, não podes ter um sentimento negativo, sob pena daquela pessoa ter apenas verbalizado a verdade e ter, portanto, expresso aquilo que tem sido o seu elemento interior a representar um dos grandes conflitos. A fome não pode ser poetizada, a fome não pode ser romantizada, é um problema urgente, é um problema ligado ao direito à vida, que faz parte dos direitos humanos da Carta, portanto, internacional dos mesmos direitos humanos. Entretanto, todos os esforços devem estar anelados a ela, sob pena de termos aqui um caos social. Nós bastarmos olhar para o índice de criminalidade aumentar cada vez mais. Hoje em dia rouba-se tudo, até pinicos em quintais vazios estão a assaltar. Isso é um prenúncio de que a fome rompeu fronteiras, e também aqui um pormenor de que também deve existir há uma fome da parte de nós, enquanto cidadãos angolanos, uma fome de vermos o MPLA fora do poder. Queremos o MPLA descansar um bocadinho, a fim de que tenhamos um outro grupo que dirige, para podermos verificar o seu comprometimento com o povo angolano naquilo que tem a ver com as suas necessidades básicas. Essa é a maior fome. Exatamente. E dentro dessa perspectiva temos um executivo que olha para a pirâmide de Abraham Maslow, uma pirâmide invertida, em que na base tem as necessidades fisiológicas, em que a fome é o ponto de partida, e ele vão dizer que não. Então estamos a dizer, ou Abraham Maslow é um pateta, e João Lourenço é o gênio, ou o gênio Abraham Maslow, João Lourenço, e Abraham Maslow é o inverso, portanto, no caso. Portanto, nós sabemos nada mais nada menos, Abraham Maslow teve suas teorias humanistas que recebem aceitação a nível do mundo, são estudadas a nível das maiores universidades, e até onde o meu consciente paira, João Lourenço não é criador de teoria nenhuma, que nem no nosso país, nem fora, marca passos a nível daquilo que tem a ver com o currículo, portanto, científico acadêmico. Ora, muito bem, aqui os nossos jovens acadêmicos aqui falando sobre a questão da fome. Eu não sei se esses jovens que temos aqui ainda ficam a ver alguma coisa. Daqueles comentários que temos acompanhado em Luanda, nos grandes ecrãs da televisão pública de Angola. Façam alguma coisa, venham aqui ouvir essa juventude que está até inserida no seio deste povo, o povo a quem todos nós defendemos. Esses jovens defendem, e creio que todos os partidos políticos também defendem este povo, e as igrejas também. Doutor Moano, já mesmo nesta primeira roda, o discurso do Presidente da República parece ter motivado mesmo alguns cidadãos, sobretudo os nossos mongolês, e vem abaixo da linha também. Bom, não constitui certa novidade este desfazamento, esse distanciamento entre o discurso e aquilo que é a realidade prática. Não constitui novidade porquanto tem sido o apanágio percebermos que quando há pronunciamentos, do ponto de vista formal, do ponto de vista do papel, os discursos são todos bem elaborados, discursos bonitos e tudo mais. Mas quando a questão é olhar para a praticidade destes mesmos discursos, então aí encontramos o chamado calcanhar de Aquiles. Como disse na minha primeira intervenção, é um discurso que
foi entendido como uma certa provocação, se quisermos, um discurso que cheira a alguma falta de sensibilidade e a alguma falta, digamos, de humanismo, se quisermos, com as devidas aspas. As associações da sociedade civil, falo da Mbaquita, falo da organização do Cunene Amenane Omun, falo da Associação Construindo Comunidades, ACC, falo do próprio Fordu, que é o Fórum Regional de Desenvolvimento Universitário, falo da Umumba em Benguela e outras associações, até a própria igreja, no corpo da SEAST, fizeram estudos sérios, estudos muito profundos e alertam e chamam a atenção ao governo de que existe o fenômeno da fome. A fome é uma realidade, a fome é séria e que, como já se disse o meu colega, que se decrete o estado de emergência, sobretudo para o centro e o sul de Angola, a ver se conseguimos apoios não só locais, como também regionais e apoios internacionais. Mas parece que há aqui aquela expressão que a nossa empresária já terá usado, a Filomena Oliveira, terá chamado algumas pessoas de surdas e mudas. E para esse contexto da fome, parece que o cenário repete-se. Falou-se da surdez e de ser mudo na perspectiva quando se discutia a questão do IVA, da implementação do IVA, mas relativamente ao fenômeno da fome também parece que há uma certa resistência, parece que há uma certa surdez da parte de quem de facto devia resolver esta situação. Nos dias 5 e 6, penso eu, de outubro deste ano, estas associações que eu acabei de citar tiveram uma mesa redonda no Lubango e cujo tema era mesmo a fome no sul de Angola. Direitos, estratégias e sinergias. Eu penso que terá sido este o tema. E daí, desta conversa, desta mesa redonda, saíram recomendações, saíram conclusões muito ricas e muito sérias. Portanto, se as pessoas tivessem vontade de atacar a situação da fome como ela deve ser realmente atacada e não olhando para medidas caritativas ou então para medidas paliativas, como aqui já foi frisado, penso que estaríamos a dar alguns passos, porque as pessoas estão atentas, as pessoas percebem, as pessoas sentem o dia a dia das populações, das comunidades. Nós cá na nossa cidade de Namibe, Lubango e não só, quem viaja para Lubango, vendo aí na nossa estrada, conseguimos ver crianças, jovens e adultos passando o dia nas estradas a pedirem dinheiro, pão, água, por aí fora. Na nossa cidade, percebemos todos os dias a criança, senhores já mais velhos a baterem as nossas portas a pedirem uma coisa ou outra para comer. Então não podemos negar esta realidade, não podemos escamotear essa realidade. Agora, que se ouçam as pessoas que têm estado a dedicar muito tempo nos estudos sobre estes fenômenos, para que em conjunto encontremos sinergias para, de algum modo, acudir à questão da fome nas nossas populações. Como diziam os meus colegas, não é um assunto que deve ser partidarizado, muito menos politizado. É um assunto de todos os angolanos, envolve todos os angolanos, sobretudo aqueles que têm a obrigação de fazer com que, portanto, as pessoas tenham um mínimo de dignidade, né? Tal como dizia uma máxima lá da idade moderna, penso eu, aí John Locke, Jean-Jacques Rousseau, entre outros, né? A máxima Salus Populi Suprema Lex, ou seja, o bem-estar do povo é a lei suprema. Quando um rei, quando um governante não consegue criar essas condições para o bem-estar do povo, então aos poucos vai perdendo a sua legitimidade, para não falarmos, portanto, de outros assuntos. Muito obrigado, doutor Boano. Olha, nós
o Namibe fala a verdade. A Voz da América, em janeiro deste ano, fizemos algumas incursões, porque sabíamos que, de facto, a situação havia de se agravar e das incursões que fizemos, finalmente falamos com as comunidades, falamos com as vozes do povo, qual que é uma referida dos sobas, catequistas e outros mais, e a conclusão é que estávamos numa iminência de fome naquela altura, em janeiro. E publicamos isto. Houve até governantes que se chamaram de malucos. Esses são malucos, falam barato, falam muito. Inclusive na província do Cunene, quase que fomos perseguidos. Também havia a intenção de nos deter, só que nós não temos qualquer tipo de medo porque estamos no nosso país. E aí quando vamos falar a verdade, e a Bíblia também diz que conhecereis a verdade vos liberta. E por isso mesmo, olha, vamos aqui convidar já o nosso técnico lá, o Fonseca Xing, para nos pôr aí um cheirinhozito daquilo que foi o trabalho feito de um tempo a esta parte sobre a fome. Uma mulher fala a verdade. Doutor Enoque, então, palavras, informações, para aquelas que o Serviço de Segurança deve prestar ao próprio Presidente da República sobre a situação social das comunidades. Finalmente, a sociedade civil também fez algum trabalho, a Igreja fez, alguns partidos políticos também fizeram, dando a informação, a presidência, o que está a faltar é mesmo a eficácia, é mesmo atender, é mesmo aceitar que o problema existe e devemos fazer alguma coisa. Muito tristes. Tristes pelo facto de serem nossos irmãos angolanos, em que estão na linha vermelha da fome, num ciclo quase que de inexistência à própria vida. E ao olharmos para outra face da realidade de fome, encarar, entender que alguns ainda querem subjetivar a mesma fome, contando sonegá-la, é mais um discurso de, portanto, deixar-nos mais tristes ainda. E é como dizia Mahatma Gandhi, se a dor do seu irmão não dói-te a ti, implica necessariamente dizer que você está mais doente em relação a ele. Dentro dessa exposição, tanto sonoras que a gente podemos acompanhar, verificamos claramente o quão grave é o quadro atual da fome nas outras zonas. E dentro destas perspectivas, a gente devia levantar aqui questões. Há quanto tempo a fome é um problema gritante no nosso país? Há quanto tempo, quais foram os programas implementados para o combate à fome? Quais foram os grupos-alvos beneficiados dos mesmos programas? Olhando hoje, qual é o programa que nós temos para o combate à fome e qual é o plano, prazo de execução para este mesmo programa? Se quisermos ir mais a fundo, olhar mais uma vez para o grupo-alvo de benefício dos mesmos programas. Portanto, nós estamos a falar de um só povo, uma só nação. Precisamos de bloquear todas as ilhas que existem. Portanto, precisamos de extinguir as ilhas, nada de elitismo, olhar-nos como verdadeiramente irmãos e gerir o bem público de maneira descompromissada, sem afetos e desafetos para uns e para com os outros. E isso vai fazer com que, da parte de todos, haja um exercício muito forte e que tem que começar com o maior senso de inteligência para não apenas a elaboração, mas materialização dos mesmos programas ou planos para o combate à fome. E combater a fome não combate-se simplesmente com gestos solidários, não. É como que se a gente começarmos a olhar para a fome com doações de 3 tábuas de peixe seco, conforme vimos ali na exposição, para um mês e qualquer coisinha do gênero, é como que se quiséssemos matar um leão com sopro pelas narinas. Não é possível. É como que quiséssemos apagar, portanto, um incêndio pelo fumo, tanto que dá-se acima. Não é possível. A gente tem que olhar pelas causas, pelas raízes, redimensionarmos todo um programa ou plano para que consigamos minimizar. Convém aqui a gente trazer ao de cima, para quem nos estiver a acompanhar,
de que, na verdade, a fome é um problema mundial. Porém, a nível local, a nossa escala é muito enorme, no sentido de que ela é desrespeitada, é ignorantizada, é sonegada por parte de quem devia fazer face a essa situação. E isso torna-nos menos povos, tem que ficar claro, torna-se menos humanos, no sentido de que aquilo que devia ser a nossa necessidade básica não é alvo de preocupação da parte de quem dirige. Ao olharmos para os planos, convém aqui dizer que o FADA, que é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Nacional de Angola, falou, aí acho que há uma semana, lançaram um programa de cerca de 2 bilhões de kwanzas, como um programa para combate à pobreza à juventude. Então, este programa está ali, vai ser lançado para a juventude e temos que olhar qual é o órgão que vai receber. Aqui não precisamos de fazer sofismas nenhum. O órgão que vai receber, se é um programa para a juventude, quem recebe é o CNJ, que é o Conselho Nacional da Juventude. Então temos que olhar qual é o panorama, qual é a matriz de que serve o nosso Conselho Nacional da Juventude, qual é a cueca que veste. Portanto, nós sabemos que o nosso Conselho Nacional da Juventude é uma organização elitista com, portanto, olhos, rostos, estampado, favorecidos ao regime. Queremos subentender nessa perspectiva de que há um grupo, há uma elite a ser favorecida em primeira instância, que é, portanto, o grupo do regime, que, ao olhar mais uma vez para aquilo que tem que ver com combate à pobreza, nós estaríamos, portanto, a combater como tal. Eu com uma grande vontade confico de dizer de que, portanto, a ONU devia fazer face, devia, se calhar, responsabilizar estes governos que nada fazem para, portanto, combater com a pobreza de facto do seu povo. Combater de facto não é combater de modo subentendido, não é combater de modo elitista. Conforme a gente pode ver, que podem estar a enviar relatórios, programa A, plano A, etc., quando na verdade esses programas não traduzem, na realidade, não são estendidos para aquele que nada tem, aquele que ao amanhecer não sabe o que é que vai comer. Uma mulher fala a verdade.